Oi, meu nome é William. Eu tenho 20 anos e adoro cães. Não posso dizer o mesmo das pessoas. Eles são simples, abanam o rabo quando felizes e rosnam quando estão com raiva. Quando precisam de amor, chegam perto de você e rolam pra mostrar a barriguinha. Te recebem na porta e ficam felizes quando chega em casa. Mensagens bem simples, sem confusão. Já pessoas, com seus relacionamentos complexos e joguinhos, complicado demais. E quando você se dá melhor com cães, falar com pessoas fica difícil. É por isso que eu prefiro levar o meu cachorro Yoda ao Parque dos Cães perto da minha casa no mesmo horário toda manhã. Depois de testar muito, descobri que o melhor horário é entre as 10h30 e 11 horas, quando não costuma ter ninguém por lá. Então imagina a minha cara, quando eu cheguei ao Parque dos Cães e vi duas mulheres sentadas, batendo um papo lá. Cara, não dá pra imaginar a quantidade de coisas estranhas e bizarras que eu ia ouvir naquele dia. As mulheres pareciam ter uns 20 e tantos anos. Uma tava com seu bebê recém-nascido e a outra tava tão grávida que parecia que ia explodir. Ouvindo a conversa delas, descobri que elas se chamavam Linda e Bárbara. Elas tinham um cachorro pra estar ali? Tinham um cachorro farejando por ali, mas elas ignoraram ele. Tadinho. Mas é claro que elas nem me notaram. Essa é a história da minha vida. Parece até que eu sou invisível. Linda, a que estava com o bebê, estava segurando a mão da Bárbara, dizendo como era bom ter alguém com quem conversar sobre a parte boa e ruim de ser mãe de primeira viagem. Mulheres precisam se apoiar, se entender. E por causa disso, ela tinha uma confissão a fazer sobre uma coisa que ela nunca contou pra ninguém. Aquilo era o tipo de história que eu geralmente teria me afastado pra não escutar. Mas algo no tom da voz dela me fez querer ouvir. Eu estava morrendo de medo do trabalho de parto. Eu já ouvi tanta gente contar histórias horríveis sobre a dor e fiquei obcecada com isso. E tinha tanta pressão, sabe, para não tomar os remédios e ser natural. E a outra mulher, Bárbara, confirmou sorrindo. Mas não foi nem um pouco parecido com o que me disseram. Foi uma experiência quase transcendental, como se eu estivesse em outra dimensão. Foi tudo tão intenso, tão real, tão... ali. Eu tava me abrindo como uma flor. Foi poderoso. Eu era invencível. Foi fantástico. Mas no dia seguinte, meu Deus, a culpa que eu senti. Eu não podia contar pra ninguém. Fiquei com vergonha. Eu não conseguia mais entender as pessoas, dar vida a outra pessoa através da dor. Já faz dias que eu olho pra ele e penso, eu não sou digna de ser mãe. Ai, é um alívio poder compartilhar isso com você. Eu não estava mais preocupado que me vissem. Eu fiquei realmente emocionado por ouvir a história dela. Porque as pessoas não são mais assim, abertas, honestas, reais. Mas aí eu entendi o porquê. Quando eu vi que a amiga dela estava chocada, até eu percebi que Linda tinha contado um pouco demais. Depois de um silêncio constrangedor, foi a vez da Bárbara. Joguei a bolinha e fiquei olhando o meu cachorro ir atrás. Eu poderia ter ido ao outro lado do parque também, mas alguma coisa me fez ficar ali para ouvir mais. Bárbara começou a falar sobre o seu medo ao dar à luz. Ela ouviu muitas histórias sobre como mulheres em trabalho de parto são tratadas nos hospitais. Uma amiga dela esperou tanto na sala de espera que praticamente deu à luz no elevador. Outra amiga foi quase forçada a fazer uma cesariana, mesmo sem precisar. Uma outra amiga foi ignorada por uma enfermeira que estava bem cansada enquanto ela tentava dizer que tinha alguma coisa de errado com o bebê. E ele acabou indo parar numa incubadora. A sensação que eu tive era de que alguém finalmente estava me mostrando a realidade das mulheres. Eu não vou ser intimidada por enfermeiras e médicos! A Bárbara começou a dizer. Eu quero ter o controle total sobre o parto do meu bebê. Talvez ter meu filho em casa seja uma opção, mas eu tô tão nervosa. Como eu posso fazer a escolha certa se eu não posso nem confiar nos médicos? Aquelas histórias eram horríveis. Como podem tratar uma mulher grávida assim? Eu achava que eles estavam lá para ajudar as mães e os bebês. Eu olhei a Bárbara de novo. Ela estava enorme, mas parecia tão frágil ao mesmo tempo. Pensei na última vez que andei de ônibus e tinha uma grávida perto de mim. Eu ofereci meu assento? Yoda trouxe a bolinha e eu já ia jogar mais uma vez. Fiquei com medo de que elas fossem me descobrir, mas ouvi Linda gritar. Sofia! Ela estava chamando outra mulher, talvez um pouco mais jovem, que tinha acabado de chegar no parque. Ela acenou e veio na nossa direção.
Ela era linda, linda, mas parecia chateada. Eu queria continuar invisível ali, então fiz o possível para não olhar para ela. Não dava para saber se ela estava com raiva ou triste, ou uma combinação dos dois que só as mulheres fazem. Vocês não vão acreditar no que aconteceu comigo hoje, Sofia disse, quase chorando. Foi o meu primeiro dia. Vocês sabem o que isso significa depois de tanto tempo mandando currículos e sendo rejeitada sempre. Eu tava lá no estúdio de arte da faculdade, com tipo uns 20 alunos que tinha acabado de conhecer. A maior parte deles tinha quase a minha idade. E é claro, a maioria eram homens. Eu tava me sentindo pronta, cheia de energia, e aí aconteceu. E pra piorar, eu tava tão nervosa que nem percebi. Um dos alunos teve que me avisar. Ai, que vergonha. Enquanto ela dizia isso, se virou de costas e tirou a blusa que estava amarrada na cintura. As outras ficaram chocadas, depois tentaram confortar a Sofia. Eu fiquei até meio envergonhado. E também fiquei feliz por estar longe. Tadinha. Elas foram embora para ajudá-la, e eu fiquei sozinho de novo. Tava tudo em paz, como sempre. Meu cachorro voltou pedindo minha atenção e quis me dar a bolinha de novo, latindo feliz. Afinal, era para isso que a gente tava lá. Naquela hora, duas mulheres mais jovens se encontraram do lado de fora do parque, se abraçaram e entraram com um French Terrier. O que é que tá acontecendo? Por que toda essa movimentação? Elas comentaram sobre como meu cachorro é fofo, mas nem me notaram. O que eu ouvi antes me deixou intrigado. Eu podia tentar saber mais sobre elas também. Jovens e bonitas. Tenho certeza que elas não tinham os mesmos problemas que as outras duas. Heather, uma das mulheres, aparentemente estava procurando emprego. Ela disse: tem sido tão difícil. Eu tenho ido a tantos lugares. Pensei no meu trabalho e nos meus sonhos para me sustentar. E entendi na mesma hora. Eu sei como todo mundo começa legal, mas acaba mal nas entrevistas. Mas foi aí que eu ouvi ela dizer, chorando. E aí eu preciso contar que eu tenho antecedentes. Eu tenho que dizer que eu acabei de sair da prisão e, é claro, isso muda tudo. É como se o sistema todo estivesse me afastando. Eu quero que dê certo. Eu quero recomeçar. É para isso que existe a prisão, não é? Mas não tem nada para mim. Nada. Tive que me esforçar para não olhar para ela. Será que eu teria dado um emprego para ela? Eu mesmo não soube dizer. Não é péssimo que a gente olhe assim para as pessoas? Fiquei bravo por pensar daquele jeito. Você conhece a minha mãe, não é? Disse a outra mulher chorando. Enquanto a tal de Heather confirmava e dizia que se lembrava que ela era enérgica e independente, que criou a filha sozinha, trabalhando duro. Parece que as duas se conheciam desde criança. Era o que eu pensava também. Eu tava vidrado na conversa delas, mas fingi que tava pegando o cocô do cachorro. Elas tinham se ferrado e estavam passeando com o cachorro. Emma, a que tava chorando agora, continuou. Você lembra que minha mãe falava que trabalhava num asilo? E sempre fazia o turno da noite, me deixando sozinha. Acontece que não era isso que ela fazia. Ela trabalhava numa boate de strip. A minha infância toda ela mentiu. Mas essa não é a pior parte. Quando descobri, fui bem maldosa. Eu disse que ela era mentirosa. Ela fez isso por mim, para pagar minhas aulas de dança pela faculdade. Silêncio mais uma vez. Meu cachorro voltou, feliz, mas cansado. A gente estava ali fazia tempo. Era hora de voltar para casa. Eu estava certo. Somos complicados. E as mulheres são mais ainda. O que elas achariam da minha vida organizada e entediante? Aí outra coisa passou pela minha cabeça. Todo esse drama, são elas? Ou o mundo ao redor delas? Como deve ser passar por esses problemas sendo uma mulher? Se quiser saber mais, clique nos vídeos da tela. O que você me diz? Você já ouviu conversa de outras pessoas? Qual das histórias que eu contei parece mais interessante para você? Mais complicada? E para você, qual é a sua escolha? O drama humano ou o amor de um cachorro? Você gostou da história? Não esqueça de curtir o vídeo, comentar e se inscrever no Assim Aconteceu. Nós postamos vídeos novos toda semana.